aparecem na criação e os termos que aparecem na estrutura do dilúvio. E exatamente sobre essa questão, sobre essa correlação entre esses capítulos iniciais da Bíblia, 1 e 2, 6 e 7, há algo interessante acontecendo aqui. Quando você olha a introdução do capítulo 6, a chegada do anúncio do dilúvio, a motivação por trás do anúncio do dilúvio é de que o ser humano se corrompeu a tal nível de que aquilo que resguarda o coração do ser humano em livre-arbítrio estava a ponto de desaparecer. Ou seja, estávamos em um momento específico da história em que, se Deus não intervém, a última possibilidade de bondade existente no mundo estava por desaparecer. Ou seja, o ser humano se tornou mau e os desígnios do seu coração maus continuamente. Essa expressão de mal contínuo, ou essa expressão de continuamente maligno, leva a gente a uma reflexão de quão rapidamente o pecado deteriorou a humanidade, principalmente se a gente considerar o fato de que a criação está próxima desse evento, em termos de tempo. Tudo bem, 1.600 anos pode parecer muita coisa, mas é muita coisa para a gente, que vive 70, 80, 90, na melhor das hipóteses, ultrapassa aí os 100 a 110. Para quem vivia 900, e para gerações que assistiram essa longevidade perpétua, essa longevidade perene, a gente tem uma questão importante, como, por exemplo, fechar a porta por causa do barulho. A gente tem uma perspectiva importante ocorrendo aqui, que é a deterioração da humanidade acontece a rigor, se a gente comparar a longevidade dessas pessoas, em 4 gerações. E essa é uma parte significativa do texto. Tudo bem, se a gente considerar todas as gerações até Noé, são várias, mas são várias que estão convivendo. Então, de intervalos sem convivência, nós estamos falando de 4 gerações. Na realidade, 3 gerações. Ou seja, deteriorar a essa velocidade mostra o quão efetivo foi o processo do pecado na expansão da humanidade. Principalmente porque, quando a gente olha a humanidade a partir da origem, há algo acontecendo de importante aqui. Você tem 2 pessoas que escolhem o mal. Portanto, o pecado afetou a totalidade da humanidade já de entrada. No primeiro degrau de gerações, 50% já está deteriorado no sentido pleno. Abel segue Deus, Caim desiste de Deus e Abel morre. Portanto, é 100% de pecado. Se você olha a próxima geração, que é 7, você já tem a humanidade dividida em 50%, com uma vantagem de tempo, porque Caim já é mais velho. Então, tudo que você vai assistir de próxima geração, ou seja, os próximos filhos de Adão, que vão se casar com Caim, por exemplo, e depois os filhos de Caim, que vão se casar com descendentes de Sete, e assim começa a estrutura de mescla entre o bem e o mal efetivamente acontecendo. Se você olhar, isso é muito restrito, em termos de quantidade de pessoas. Quando você chega aqui 1.600 anos à frente, e a expressão do texto vai ser o ser humano se tornou mal e mal continuamente, é por causa desse início que a velocidade acontece nessa dimensão que a gente está observando. Percebe que isso é diferente da próxima vez que Deus intervém. Quando Deus intervém lá na condição da vinda de Jesus como Messias, a humanidade também caminhava num processo de deterioração acelerada. Porém, o núcleo, que é o núcleo hebreu, no caso da época de Jesus, o núcleo judaico presente naquela condição, apresentava pessoas sinceras, seguindo a Deus, pessoas acreditando na mensagem de Deus, numa quantidade bastante ampla, o suficiente para a gente não dizer que vai deteriorar por completo. Porém, há algo interessante acontecendo no período judaico. A deterioração não está nos sujeitos, está na mensagem. E aqui a gente tem 2 elementos interessantes de contraste. E é bom observar isso quando a gente pensa em Mateus 24. A deterioração inicial do pecado produziu uma modificação interna nos sujeitos a ponto de o livre-arbítrio estar por extinguir-se. A deterioração dos dias de Jesus é da mensagem e não das pessoas. Embora, obviamente, também das pessoas.
mas principalmente da mensagem. Tanto que o ministério de Jesus é um resgate da mensagem que se perdeu na pregação dos dias de Jesus. O contraste principal ali não era de fé, não era de crença. O contraste principal é Jesus falava uma coisa e os líderes religiosos falavam outra. Jesus apontava o evangelho numa direção e a igreja em outra. Portanto, a deterioração da plenitude dos tempos da vinda de Jesus é distinta daquela que ocorreu nos dias de Noé. Porém, quando a gente olha o fim da história, a deterioração que aparece no fim da história é semelhante à dos dias de Noé. É muito legal observar esses 3 pontos na ancoragem bíblica da intervenção sobrenatural de Deus na humanidade. Deus destrói a humanidade quando o mal se torna contínuo. Se você olhar o fim da história, Deus destrói a humanidade quando o mal poderia se tornar contínuo. Porque se Deus não tivesse intervenção no fim da história, o mal destruiria o bem, de forma completa. Aquilo que a gente assiste nas perseguições descritas no livro de Apocalipse ou descritas na história do grande conflito, para o fim do período, se Deus não fizesse uma intervenção sobrenatural, a humanidade destruiria o bem. Exatamente como estava acontecendo nos dias de Noé. E é legal observar essas diferenças desses 3 momentos da história. Nelson ia falar? Apesar do núcleo judeu ser maior, mesmo assim, esse núcleo não estava esperando o Messias. Não. Tanto é que ele chegou e ninguém soube. Sim. Entende? E isso mostra que o problema desse período era a mensagem, não a espera. Todos do período judaico que você perguntasse se estariam esperando o Messias, eles responderiam o que para você? Sim, aguardamos o Messias. Para qualquer mulher da comunidade judaica que você perguntasse qual a sua expectativa do seu primeiro filho, ela diria, a minha expectativa é que o meu filho seja o Messias. Então, esperar não era o problema. A mensagem que apontava para essa espera era o problema. Ou seja, houve uma deturpação de tal ordem na mensagem, no contexto da mensagem, que o povo não percebeu que o Messias chegou. O povo não se atentou, e não foi por falta de aviso, porque você tinha dentro da própria estrutura um anúncio que seria suficientemente forte para motivar toda a população a ir para Belém, que foi a chegada dos magos em Jerusalém. Se os magos tivessem chegado em qualquer outra cidade, na Galiléia ou qualquer outro lugar, mas eles chegaram na capital, no lugar onde o templo estava, onde os líderes religiosos estavam, onde as principais pessoas que conheciam as escrituras estavam. E todo mundo soube em Jerusalém que existiam magos procurando o Messias. Não foi um assunto velado, não foi um assunto escondido, tanto que chegou a Herodes. A pergunta é por que não desceram? Então, essa deturpação da mensagem versus a deturpação do dilúvio, que é uma deturpação interna do sujeito, mostra 2 coisas importantes sobre o tempo do fim. E é por isso que eu estou começando a lição por aqui. Quando o autor faz essa alusão à criação versus a destruição, isso também é importante a partir do texto que ele escolheu para abrir a lição. Ele escolhe abrir a lição com um texto que aponta para o fim. E diferentemente do desenho da vinda de Jesus, que renova o coração das pessoas para a crença, aquilo que acontece no dilúvio, aquilo que acontece no fim, implica recriar. Destruir para fazer novo ou fazer de novo. E essa é uma outra coisa interessante nessa comparação que o autor faz dos termos do viu Deus que era bom, viu Deus que o coração do homem se tornou mau e mau continuamente. E das outras expressões que aparecem nessa comparação de termos hebraicos do capítulo 1 e 2 e do capítulo 6 e 7, nos apontam para a intenção de Deus. Nunca a intenção de Deus foi destruir. Porém, há momentos em que o mal se torna tão manifesto que a única alternativa é destruir para criar. E aqui há uma coisa interessante de comparação, né? Quando você olha
a estrutura da separação de águas e a forma que Deus escolhe para destruir. Na sequência da criação, o primeiro elemento que aparece na criação depois da luz, depois do estabelecimento do paradigma de um dia de 24 horas, Deus disse, haja luz, e houve luz, e foi tarde de manhã, o primeiro dia da criação. Imediatamente após isso, o que Deus faz é separar águas e águas, para depois separar água e terra. Quando você vê a destruição do dilúvio e lê a sequência de Gênesis 7, você percebe exatamente a reversão desse modelo. Todas as fontes se abriram e brotaram água. E tudo que havia de água em cima desceu. Na expressão do texto, é isso que ocorreu. Ou seja, Deus juntou águas e volta ao início do processo. Volta ao começo do processo. E é caprichosamente escolhida a forma de destruir. Às vezes a gente olha as coisas na Bíblia e não presta atenção em que não há coincidências na Bíblia. A intencionalidade de Deus sempre aponta para elementos diretos da sua ação que mostram coordenação, direção, arbitragem dos fenômenos. E Deus faz exatamente isso. Ele escolhe destruir a terra com um formato que nos remete especificamente ao segundo dia da criação, onde ele junta todas essas coisas e a terra volta a ser, entre aspas, sem forma e vazia. Água por todos os lados, coberto até o último dos montes. Isso não é coincidência, isso não é por acaso, não é uma coisa escolhida ao acaso, não. Caprichosamente Deus vai ao momento inicial da criação para deixar uma coisa em referência. Durante 120 anos de processo, olhando como referência geral a história de Noé, Deus proveu salvação, possibilidade de salvação, para que isso não precisasse ocorrer. Do mesmo jeito que Deus faz em Nínive, anunciando a destruição, mas ela não precisava ocorrer. Deus faz isso com o povo e não precisava ocorrer destruição. Se toda a humanidade se arrependesse, como Nínive fez, Deus poderia mudar o seu protocolo. E a arca seria um marco, e não necessariamente um barco. Mas não foi o que ocorreu. A humanidade de fato se provou má e má continuamente, não houve arrependimento. Então por que pregar? Por que demorar tanto tempo até o dilúvio? Percebe, não precisava esperar 120 anos. Por que esperar tanto tempo? Não poderia haver desculpa para uma ação tão direta e tão determinística como a de Deus. Qualquer um poderia se levantar em algum momento do juízo de Deus e dizer: Deus não foi justo, Deus não deu oportunidades, Deus foi tirano na sua ação. E Satanás seria o primeiro a puxar os cartões para dizer: Deus é tirano. Mas o tempo de espera elimina qualquer possibilidade de acusação contra Deus, que é uma outra coisa interessante quando a gente olha o texto introdutório de Mateus 24. Quando a gente olha o fim da história, o que Deus faz? Deus delimita de novo a possibilidade do arrependimento, com dois chamamentos. Um deles que aponta à destruição, caiu a grande Babilônia, e um outro que delimita um convite, sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos flagelos que vão cair sobre ela. É a mesma pregação de Noé. Exatamente a mesma. É a mesma pregação de Nínive. É a mesma pregação de João Batista. Ou seja, todas as vezes que Deus vai intervir na história, Deus nunca o faz sem antes delimitar qual é a intervenção, para que todo mundo saiba o que vai acontecer, mas também fazer um convite. Que é uma outra coisa interessante sobre o modelo de atuação de Deus. E um convite tão enfático, tão amplo, tão direto e tão preciso, que ninguém tem desculpas para dizer: não aceitei porque não sabia ou porque não entendi. Se você olha o fim da história, a manifestação desse último convite vem recheada de um pacotinho de coisas das quais o centro delas é o poder do Espírito. Do mesmo jeito que em Pentecostes. Ou seja, Deus intervém de maneira sobrenatural num modelo de pregação tal que não há desculpa para não aceitar.
Não há desculpa para não responder afirmativamente. Ou seja, ser pego de surpresa na destruição final não é uma possibilidade. Assim como ser pego de surpresa na destruição do dilúvio não era uma possibilidade. Todos os que viram a chuva cair sabiam o que tinham escolhido. Ninguém foi pego de surpresa. Olha, começou a chover, nunca vi chuva. Sim, nunca viu chuva, era verdade. Mas não tinha a desculpa para você estar ali falando, eu não sabia. Todos sabiam. Até porque não tinha como não saber que no meio do nada, no meio de terra seca, bem longe de qualquer possibilidade marítima ou de qualquer possibilidade de navegação para aquela dimensão de barco, alguém estava construindo um barco em terra seca. Na melhor hipótese, a gente constrói o barco sempre em terra seca, mas pertinho do lugar onde você vai deixar o barco cair para o seu batismo. Agora, construir o barco no meio do nada não faz sentido. Absolutamente nenhum sentido. Principalmente se a gente lembrar que nessa época da história do mundo, a Terra era toda agrupada em um lugar só. E, portanto, a construção desse barco na região em que está praticamente no centro do globo. Ou seja, longe, de fato, de qualquer possibilidade de navegação. Algo tão estranho não passou despercebido pelas pessoas da época, que mostra a gravidade do mal. Outra coisa interessante de observar essa história apresentada em Noé, antes da gente continuar mais um pouquinho à frente na história, é pensar quem entrou na arca. Se você observar quem entrou na arca, na realidade nem todos os que entraram na arca o fizeram pela crença plena. Isso se mostra já nos dias seguintes ao modelo, ou seja, se mostra já logo na sequência do modelo, quando a gente observa o desenho da queda de Cão, da maneira como o cão se comporta, e depois os jafetitas na sequência, como se comporta. Ou seja, mesmo quem entrou na arca guardava parte daquele mal presente na estrutura de origem. Apenas Sem e a sua geração, ou seja, os descendentes de Sem, manifestam um desenho diferenciado, manifestam um comportamento diferenciado no modelo. Dentro dessa mesma perspectiva, ou seja, quando a gente observa esse desenho seguindo, quando a gente observa a sequência do processo, aparece algumas coisas da intervenção de Deus. Uma delas, que a lição trouxe à tona, foi a chegada dos animais. A maneira como as coisas se reúnem para o dilúvio e a maneira como, de forma sobrenatural, Deus começa a demonstrar para aquelas pessoas que o que viria pela frente era algo distinto. Já imaginou você estar ali observando a construção, mesmo os sujeitos que estão trabalhando na construção e não foram salvos? A arca não foi construída por Noé e seus filhos. Para construir um barco daquele tamanho, muita gente teve que trabalhar. Muitos dos servos de Noé e muitas pessoas que Noé contratou para trabalhar vieram para construir o barco. Afinal de contas, aquilo poderia dar algum benefício. Se a gente observa a forma como os animais chegam à arca, vindo de 2 em 2 e não de uma forma qualquer, eles vêm de forma organizada, vão se apresentando a Noé, para que Noé os conduza. Imagina aquelas pessoas observando as florestas ao redor, as matas ao redor e os animais saindo da floresta, organizadinhos de par em par, e não só de par em par, mas organizadinhos de par em par, de duplas ou de 7 em 7 duplas, entre animais imundos e animais considerados limpos. Que, aliás, é uma outra coisa interessante do capítulo 6 e 7 de Gênesis, que é a apresentação dessa referência de animais limpos e animais imundos. Ou seja, bem distintamente do que muita gente imagina, Levíticos 11 não é o estabelecimento de separação entre animais limpos e imundos. O estabelecimento de animais limpos e imundos se dá no dilúvio, quando Deus escolhe aqueles que são limpos e os manda em 7 pares, em 7 casais. E a razão é bem simples para isso, porque junto com a ordem do dilúvio, junto com a referência da salvação presente no dilúvio, vem a descrição do que vai acontecer em sequência. A sequência do processo do dilúvio é a extinção de toda a vida no planeta. Tudo aquilo que respira
se desfez, inclusive plantas. O que significa dizer que depois do dilúvio não tem alimento, pelo menos por um tempo. Até que a terra volte a produzir, volte a ter condição de dar alimento. Imagina todas as árvores da terra destruídas. Até você ter a primeira colheita de qualquer árvore frutífera na terra vai demandar um tempo. Para algumas plantas dessas, talvez 15 ou 20 anos, até começar a dar fruto de novo. Para outras, um tempo mais curto. Mas o fato é que a dieta humana se modifica no dilúvio mais uma vez. A gente tem 2 pontos de mudança de dieta, um deles lá em Gênesis 3, quando Deus delimita para o ser humano comer da erva do campo. Brinquei na semana passada, não retrasada, de que por isso que criança não gosta de verdura. Tá? Não foi feita para comer isso, brincadeira, tá? Tem que comer. Não foi feita para comer cebola, nem alho, embora a gente hoje até goste. Mas a gente tem uma mudança aqui. E Deus, na sua presciência, faz uma mudança precisa no cardápio humano, incluindo coisas na dieta que nos permitiriam, a despeito das doenças, uma alternativa de prevenção e de cura. Até que os médicos surgissem, os farmacêuticos surgissem na vida da gente para criar isso em larga escala para doenças mais graves do que aquelas que existiam no tempo de Adão e Eva e dos seus descendentes. Não dá para a gente pensar no século XXI, tratar certas doenças que temos hoje com remédios naturais. Mas uma boa quantidade delas ainda pode ser tratada e amenizada, minorada com remédios naturais. E deveria ser feito, né? Inclusive a Ellen White pontua isso de forma muito clara nos seus livros, de que nosso grupo de médicos e de pesquisadores deveria investir tempo e percepção nesse tipo de trabalho. Assim nasceu o nosso primeiro sanatório e deveria ter continuado boa parte dessa intervenção. Nos distanciamos um pouco disso, mas nunca é tarde demais para recuperar o desenho e voltar às bases. De qualquer maneira, nós temos doenças hoje que, se não fossem os farmacêuticos de plantão, a gente não teria alternativa. Porque as doenças se agravaram e se aceleraram de forma muito grande. E a medicina evoluiu absurdamente para tratar de coisas que eram intratáveis, entre aspas a palavra, no período de Adão e Eva, ou mesmo pós-Noé. A segunda mudança de cardápio, já te dou a palavra, a segunda mudança de cardápio que acontece aqui, especificamente, é uma mudança circunstancial, e deveria ter sido circunstancial. Infelizmente não foi. Ela continuou o seu processo e produziu um efeito colateral duplo, um deles de característica sobrenatural e outro deles de característica natural, um potencializando o outro. A gente não pode aplicar que a longevidade humana caiu de 900 anos para 120, única e exclusivamente por conta da mudança da dieta, porque não é verdade. Mas sim, essa mudança de dieta acelerou uma parte desse processo. Mas a principal alteração não está aí. A principal alteração está nos aspectos de outros elementos de patologia, de outros elementos epidemiológicos que vieram na carona disso, por conta da mudança de dieta. Mas era uma necessidade primária. E o que Deus faz? Em sua sabedoria, separa. Esse grupo aqui você pode comer, que o prejuízo é menor. Esse grupo aqui você deixa de fora, porque o prejuízo vai ser absurdamente maior. E nesse contexto, a gente tem uma nova formatação da vida humana. E de novo, a gente sempre percebe o equilíbrio de Deus em lidar com as duas questões, com a necessidade e com a possibilidade. Pessoal? Tranquilo. Me intriga um pouco, não acreditar no sentido que não acredito, mas Deus não teria, no pós-dilúvio, feito quase que um processo de nova criação, porque imagina que a Terra toda virou dos avessos, saiu tudo de baixo para cima, aquilo virou. E você voltar a ter toda essa diversidade toda, Deus, de uma forma poderosa, não teria reorganizado essa possibilidade de fazê-lo, para poder a coisa crescer. Uma oliveira, para poder dar fruto, ela gasta 20 anos naturalmente num caroço de azeitona, né? Então, enfim, todas as árvores têm um ciclo muito longo e a população crescendo. Será que Deus, de uma certa forma, não reorganizou essa terra para que isso ressurgisse, crescesse novamente? Sim e não. Sim, no sentido de que Deus poderia ter feito isso? Sim, poderia.
Não no sentido de que o processo desse ciclo natural começa a partir de quantas pessoas? 8. De 8. E numa situação de crescimento, se você olhar o desenho desse crescimento até isso se tornar um problema, essa condição se tornar de fato um problema, a Terra já estaria produzindo. Essa não seria a questão. E você tem que lembrar uma outra coisa. Você tocou numa situação especificamente no caso aí das oliveiras, vamos pegar outra, jabuticaba, outras que demoram um ciclo longo de produção. Se você estiver falando de semente, plantio de semente, isso é uma verdade. Mas se você estiver falando de brotar, a partir daquilo que ficou coberto por água e depois volta a brotar, não é a árvore inicial que está ali. Então, por exemplo, se você pegar uma árvore que já deu fruto e ela brotar, o ciclo para dar fruto para essa árvore é bem mais curto. Okay? Imagina você cortar uma árvore frutífera e ela brotar. O ciclo primeiro para ela começar a dar fruto vai dar uns 2, no máximo 3 anos. Diferente de plantar uma semente até ela crescer e começar a produzir a primeira vez. Então tudo isso você tem que considerar nessa variável de que a terra foi de fato inteira destruída, mas destruir com água é diferente de destruir com fogo. Destruir com água permite que o ciclo da vida, depois de um ano, 360 e poucos dias, 370 e poucos dias de dilúvio, a terra pudesse de novo renascer. Não houve intervenção necessariamente sobrenatural de Deus na recriação, mas na possibilidade da vida, sim. Lembra que a principal intervenção do dilúvio não é a terra que se corrompeu, é o ser humano. Sim. A renovação da criação ali é daquilo que se corrompeu, o gênero humano, e não do planeta. Okay. Então você tem uma outra condição ali. Porque Deus poderia ter estalo os dedos. Percebe que se Deus tivesse criado sobrenaturalmente, o que não precisava ter liberação? Alimentação carne. Sim, o dia seguinte, saindo da arca, você tinha comida. Não precisava mudar a alimentação. E a arca tinha comida suficiente para eles não precisarem comer carne durante todo o período do ciclo. O que se armazenou de comida dentro da arca era suficiente para eles. Eram só 8 pessoas. Dava para comer o ano inteiro. Dá para fazer muito churrasco, então. Entendeu? Então, assim, a gente tem que lembrar algumas questões aí. Deus está vendo outras questões no modelo, que não necessariamente a necessidade do cardápio. A necessidade do cardápio é por conta da percepção do que estava acontecendo no desenho. Lembra que carne já era alimento do ser humano antes do dilúvio. E isso degenerou mais rapidamente o comportamento humano, por uma série de alterações fisiológicas em função disso. Sim, ali não é só... Tanto que a queda é muito brusca, né? Você sai de uma situação de 900 anos, 700, 800 anos, para 120 em 4 gerações, 5 gerações. É muito brusca a queda para delimitar isso só pela dieta. A dieta é só um item na história disso. A intervenção é por conta do pecado, e Deus diz isso de forma clara, né? Para que o homem não perpetue o mal, vamos reduzir a sua conta de vida. Então há uma intervenção de Deus nesse processo. Uma parte dela é dieta, uma parte dela é física. Lembra que a Terra alterou seu modelo, mudou pressão, mudou estrutura, mudou a inclinação do eixo terrestre. Uma série de coisas foram alteradas no dilúvio, que não só a questão da dieta. E tudo isso afeta a longevidade humana e o comportamento fisiológico humano. Exposição ao sol, abertura, tem um monte de coisas que mudou pós-dilúvio. A Terra é outra. Ela tem estações depois do dilúvio, ela não tinha antes, no sentido do que temos hoje. Okay. Márcia? É difícil essa visão histórica, porque a gente não estava lá para ver o que aconteceu sim. de fato. Mas uma coisa a Bíblia nos diz, que quando Noé soltou a pomba, ela voltou e trazia no bico uma folha nova. Então a gente sabe que um brotinho, era uma folha nova, e de oliveira, viu, sim. Nelson? Então, né? Exatamente. Mas percebe, o que ele percebeu? A terra está começando a brotar, porque as águas começaram a minguar. Ou seja, se está começando a brotar, já responde a tua pergunta da recriação. Ou seja, Deus não interviu sobrenaturalmente, a terra naturalmente seguiu o seu ciclo.
e depois ela nem mais retornou. Sim, Isso lugar para pouso. significa que já havia uma fertilidade, já havia provisão, pelo menos para aquela pombinha, não é? Então, ela fica lá. A gente pode imaginar, não é, a partir dessas informações, que já havia um ciclo de vida sendo restaurado, não é, de recriação mesmo da natureza. Né? Outra coisa que a gente tem que imaginar é qual é a quantidade de adubo gerado naturalmente pelo dilúvio. Você imagina a quantidade de matéria depositada, seja em superfície ou embaixo, fruto da mortandade do dilúvio. É muita matéria. É só você olhar quanto de petróleo tem no mundo. Aí você tem ideia da parte orgânica disso, ou seja, o brotar era uma coisa quase que espontânea depois de um ano de água. Mas eu acredito, não está em evidência, né? De que alguns sedimentos ficaram lá e geraram essa possibilidade. E sim, outros não. Totalmente inóspitos, rocha, etc. Sim. É só você olhar a vegetação disponível, rica e fértil do Alto dos Andes. Não é. É só rocha, terra e mais nada. Grandes desertos. Estruturas desérticas ou estruturas de montanhas como o Everest, etc. Você tem áreas muito férteis e outras que viraram salinas enormes. Fruto do processo do dilúvio. Então, tudo isso mostra que a sequência não tem uma intervenção sobrenatural, tem uma intervenção de Deus para o gênero humano. Corrigir aquilo que o pecado deteriorou, a natureza humana. E recomeçar a história. Isso também é interessante de observar, que é diferente da recriação última. Quando você vai à recriação de Apocalipse, o que Deus faz? Sobrenaturalmente, ele reconstrói céus e terra. Tudo se fez novo. Aqui sim, nós temos uma intervenção sobrenatural, porque a destruição foi de que ordem? Deus destrói com fogo, e os elementos ardendo se desfarão. Não sobra nada no planeta vivo. Tudo se destrói e Deus recria do zero. Aqui é sobrenatural outra vez, ou seja, Gênesis encontra Gênesis lá no livro de Apocalipse. Fogo e enxofre, para não sobrar nem metais nobres. Ó, ali atrás, ó, lá no fundo, estão... Vem cá. Olha lá, mamãe, papai. Achou! Os peixes nadam, sobrevivem. Tô brincando. Os peixes sobreviveram. Sim, os peixes sobreviveram. Os peixes que pulam aí, sim. Mas... Os peixes sobreviveram, uma grande quantidade deles sobreviveu, mas uma grande quantidade também fossilizou. A gente encontra fósseis de peixe espalhados por... Eles tinham peixe para comer, para começar, né? Para depois que o dilúvio terminou, teriam peixe para comer e teriam os animais que estavam na arca, né? Outra coisa interessante, né? Os animais que estavam na arca, que a gente chama de animais limpos, eles não têm a mesma característica dos animais imundos, pelo menos a maioria deles, dos animais limpos, de hibernar. Os animais limpos não hibernam. E essa é uma coisa interessante do desenho. Ou seja, os animais limpos procriam. Os animais imundos hibernam na escuridão, no processo da arca. O que também é uma coisa interessante de observar no desenho, porque é um comportamento presente até hoje. Então, galinhas, toda a estrutura, né, dos galináceos, não só as galinhas, mas toda a estrutura deles. Se você pegar cordeiros, bois, esses animais não hibernam. Então, durante o período, o ciclo da criação, esses animais tiveram filhos, o que aumentou também a quantidade de animais disponíveis. Sim, eu só estou falando que dentro dessa condição, você tem alguns animais, os animais, na característica dos animais imundos, a maior parte deles hiberna. Tem ciclos longos de sono quando postos em condições de intempéries bastante agudas. E ali era um caso. Então, tudo isso é interessante de observar no desenho da escolha, inclusive, dos animais. Okay? O que mais a gente tem de interessante dentro do percurso do desenho da lição? Quando a gente olha essa correlação do ambiente de salvação e a estrutura final de salvação, há um outro ponto, e é o último ponto que a lição interliga, que são as duas arcas.
E o autor da lição traz essa sugestão de metáfora, essa sugestão de ligação entre a arca do concerto ou da aliança versus a arca também do concerto e da aliança feita com Noé. Noé recebe de Deus uma possibilidade de salvação para construir uma arca, um grande barco. Se você olha o povo de Israel, eles recebem a presença física de Deus a partir de um simbolismo, uma arca. Quando você olha o fim da história, lá em Apocalipse, esse mesmo simbolismo aparece fechando o ciclo da história. Abriu-se o céu e viu-se no interior do santuário de Deus a arca da aliança. Essa expressão que tem lá no livro de Apocalipse, fechando esse ciclo, mostrando para a humanidade que Deus se faz presente, ou seja, Deus continua vinculado à aliança que ele fez, dá ao povo, no último tempo, a certeza de que Deus vai salvá-los. Do mesmo jeito que a arca feita por Noé ou a arca feita por Moisés davam ao povo a segurança de que Deus estava com eles. E essa também é uma metáfora interessante que aparece no circuito do dilúvio, ou seja, Deus nunca abandonou seu povo. Ele sempre está ali ligado com o seu povo. E aquilo que é a base do seu concerto, se você olhar dentro da Arca da Aliança, o que está lá? A base do concerto de Deus é a sua lei. A base do concerto com Noé foi qual? Faça tudo conforme eu te mostrei. Percebe que a base é a mesma? Se você olha a forma como Noé responde, e a lição traz isso à tona no termo hebraico usado para fazer ou fez. Então Deus diz faça e Noé responde, eu fiz, do jeito que o Senhor mandou. Se você olha a Arca da Aliança, ela tem exatamente isso. Aqui está o meu pacto com vocês. Qual foi a resposta do povo de Israel a Deus? Tudo que o Senhor disser, faremos. Quando você vai no fim da história, o que está sendo questionado? Lá no livro de Apocalipse, e por isso a insistência constante em 7, 7, 7, 7, o que está em questão? O que está em debate? O centro da lei, a adoração a Deus. O que aparece aqui como pacto perpétuo entre Deus e seu povo, viu-se no santuário de Deus, a arca da aliança. Ou seja, a base do trono de Deus, a sua lei, o seu comando sobre o universo, sempre esteve sob questionamento dentro da história do pecado. O que Deus mostra? A sua vontade é firme, sua palavra não se altera. Ele fará toda a sua vontade. Essa expressão, ela é constante em cada uma dessas intervenções de Deus. Se você olha essa forma como o dilúvio remete a essas questões, há ainda uma outra aliança feita dentro do contexto do dilúvio. Quando Noé sai da arca, o que a gente encontra como pacto? Porei o meu arco na nuvem, e ele será como pacto ou aliança entre eu e a humanidade de que nunca mais voltarei a destruir a terra com água. Por que é importante essa expressão? Isso não tem a ver com o fato de não vai haver outro dilúvio. Isso tem a ver com o fato de que não vai haver outra criação. A próxima intervenção de Deus de destruição, ela é final, não é parcial. A destruição do dilúvio foi parcial. Destrói em termos. Na realidade, refaz o desenho. A destruição final não tem refazer. Ou eu aceito Deus, ou não tem volta. E essa é uma expressão que vai se repetir em vários outros textos da Bíblia quando fala da destruição com fogo, inclusive quando João Batista aponta para Jesus, dizendo que eu sou aquele que batiza com água. Mas vem aquele depois de mim, que além de batizar com água, batizará com o Espírito e com fogo. Na primeira instância, com o Espírito. Na segunda instância, com fogo. E não haverá retorno. Por que é importante que a lição do dilúvio tenha começado com Mateus 24, 37? Agora voltamos ao texto. Primeira coisa interessante, assim como nos dias de Noé. Há duas dimensões para esse texto. Uma é o povo que rejeitou Deus, a outra é o povo que aceitou Deus.
Porque é importante observar essas duas dimensões. A grande maioria rejeitou Deus. Uma minoria aceitou Deus. Como nos dias de Noé, no fim da história, a mesma situação ocorre. Uma minoria aceita Deus. A grande maioria rejeita Deus. Ainda que a gente saiba que os salvos no fim dos tempos são absurdamente maior quantidade do que aqueles que hoje estão na igreja militante, ou seja, que estão dentro do contexto do remanescente, detendo a verdade e pregando a verdade, ainda que a gente saiba que o número de salvos é bem maior do que isso. Duas coisas são importantes de se perceber. Dentro do remanescente, há o remanescente fiel e há o remanescente esquenta-banco. Essa é uma primeira parte da dimensão desse como nos dias de Noé. Quando a gente olha a família de Noé, isso fica muito claro. A segunda parte é fora. Do lado de fora, há sinceros, que receberão um último convite de Deus, assim como houveram sinceros nos dias de Noé, que entenderam e acreditaram na mensagem, apenas morreram antes que o dilúvio ocorresse. Um deles é Matusalém. Matusalém morre antes, não entra na arca, mas morreu acreditando. Outros, como ele, também morreram acreditando. Não sobreviveram para entrar na arca. E essa é uma parte interessante do modelo, se a gente observar o fim da história. No fim da história também isso ocorre. Muitos ao longo da história foram descansando e ressuscitarão por ocasião da vinda, mas não passarão pelo processo da pregação e da entrada, entre aspas, na arca, o período do alto clamor. Assistirão à vinda de Jesus nas nuvens do céu, mas ou ressuscitarão depois que ele chegou, porque creram antes disso. A outra parte interessante é que a mensagem, no fim do tempo, não sofrerá adulteração. Tão precisa quanto era a mensagem de Noé, será a mensagem do final dos tempos. Diferente do período da vinda de Jesus, em que a mensagem foi deturpada, no final dos tempos, para que não haja dúvida, Deus suscita alguém que se levanta com a mensagem e o tom certo dela, como o último convite de Deus ao mundo. O problema é que um pouquinho antes disso, acontece o mais agudo dos processos da sacudidura, que já vem ocorrendo desde 1844 para cá, mas que se agudiza por ocasião de um falseamento da verdade que não vem de dentro para fora, mas de fora para dentro do movimento religioso fiel. E os que são superficiais no movimento entram na onda dessa nova proposta. O que é interessante observar no contraste com o período de Noé. É como se o período final juntasse o que aconteceu nos dias de Noé, mais o que aconteceu nos dias de João Batista e Jesus, num único evento, num único momento da história. Isso também é uma parte curiosa dessa comparação entre o dilúvio e o que vai acontecer no final da história. Qual é a lição e mensagem que fica para nós dentro deste contexto? Se você olhar lá no final da lição, a lição de sexta-feira, ali aparece um pensamento interessante do livro Patriarcas e Profetas, que traz alguns elementos importantes de observação do que acontece no nosso tempo, nesta comparação de épocas, nessa comparação de períodos. Vou começar desde a introdução, só para ter o contexto. É instrutivo comparar a mentalidade e o comportamento das pessoas e o estado do mundo antediluviano com as pessoas em nossos dias. Com certeza, a maldade humana não é um fenômeno novo. Veja os paralelos entre os pecados das duas épocas. Os pecados que atraíram a vingança sobre o mundo antediluviano existem hoje. O temor de Deus foi banido do coração das pessoas e sua lei é tratada com indiferença e desprezo. O grande mundanismo daquela geração é igualado ao da geração que vive atualmente. Deus não condenou os antediluvianos pelo fato de comerem ou beberem. Seu pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão para com o doador e se degenerarem, condescendendo com apetite, sem restrições. Não era errado se casar. O matrimônio está dentro da ordem determinada por Deus. Foi uma das primeiras instituições que ele estabeleceu. Deu instruções especiais sobre essa ordenança, revestindo-a de santidade e beleza. Contudo, essas instruções foram esquecidas e o casamento foi pervertido
e utilizado apenas para satisfazer desejos carnais. Algo semelhante existe hoje. Aquilo que em si mesmo é lícito é levado ao excesso. Fraude, suborno, roubo ficam impunes entre ricos e pobres. A mídia está repleta de notícias de assassinato e crimes. O quadro que a inspiração nos dá do mundo antediluviano retrata com fidelidade a condição a qual rapidamente a sociedade moderna caminha. Mesmo agora, no século atual, e nos países que professam ser cristãos, há crimes diariamente cometidos tão hediondos como aqueles pelos quais os pecadores do antigo mundo foram destruídos. O que mais me chama a atenção nesse texto? As 2 páginas onde ele está, páginas 73 e 74, do livro Patriarcas e Profetas, que é o primeiro livro de uma série de 5 livros. O que significa dizer que a época desse texto não chega nem perto do que a época em que nós estamos lendo esse texto. Então, quando você escuta sobre notícias de assassinatos e crimes, quando você escuta sobre corrupção do gênero humano, quando você escuta sobre a licenciosidade ou apetite, e pensa que isso aqui está escrito no século XIX, na América e não na França. Porque se eu estivesse escrevendo isso na França do século XIX, ainda vai lá. Mas na América do século XIX, entendem o que isso significa. Entende o que é o avolumar-se desta condição descrita no texto. Se para os dias de Ellen White isso aqui já era demais, imagina se ela ressuscitasse e fosse escrever esse texto hoje. Ou seja, de fato, vivemos em tempo de graça, tempo de esticamento de prazo, tempo de misericórdia. Pedro estava certo no que descreveu. Deus não retarda a sua promessa, mas é longânimo, não querendo que ninguém se perca antes que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, estamos vivendo em tempo emprestado. Literalmente em tempo emprestado. Ou seja, o mundo não tem que ficar pior do que já está para que se manifeste Deus na forma como se manifestou antes. O problema é que para que Deus termine o seu processo, ele pacientemente aguarda um povo que seja como Noé. Um grupo de pessoas que seja como João. É isso que falta. Não é o mundo que precisa mudar para Deus voltar, é a igreja. Não é o mundo que precisa ficar pior, é a igreja que precisa melhorar. A sua condição de aceitar ser Noé, de aceitar ser João Batista. E aí Cristo volta. Na sua longanimidade ele espera, até o ponto em que não possa esperar mais, e aí teria que suscitar as pedras para clamarem em lugar daqueles que deveriam tê-lo feito. O fato é que Deus tem esperado. A pergunta é só até quando? A pergunta é quanto tempo mais? Essa é a dúvida que fica no verso introdutório da lição, e que eu espero que desperte em nós pelo menos a percepção de que temos uma responsabilidade como Noés desse tempo, de advertir o mundo de que Babilônia está aí às portas e prestes a cair. Que Deus nos abençoe, é o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar de todas as circunstâncias que vivemos, temos a certeza de que há um Deus sempre presente, um Deus que não desiste de seu povo e um Deus que nos acompanha em cada um dos momentos. Te pedimos que o nosso coração seja provocado por essas mensagens, que a percepção do que aconteceu no passado seja um estímulo para que tomemos decisões e posturas diferentes das que temos tomado na nossa vida no presente, e que possamos, com a nossa atividade, com a nossa missão e cumprindo a Tua palavra, encerrarmos o tempo da história e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Isso é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus, e em nome dele que oramos. Amém.